Olha para o irmão do seu lado e vê se ele está com a cara de feliz, triste, abatido, deprimido. Se ele abrir um sorriso nos lábios, há uma esperança nessa noite, né? Se ele te olhou com uma cara assim meio torta, meio desanimada, sem um sorriso nos lábios, a gente vai tratar em nome de Jesus, de expulsar toda essa tristeza, toda essa angústia, e a gente vai declarar com toda a fé no coração: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com júbilo, com alegria, aleluia, yes, aleluia. Agora sim, relembrando quem você é em Cristo, e que você vive o melhor de Deus, eu quero que você dê um abraço a 2 ou 3 pessoas do seu lado, dizendo: olha que bom que você está aqui, que Deus te abençoe, olha, Deus vai falar contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a igreja não é um rito religioso, é a comunhão dos santos, que se reúne em nome de Jesus. Aonde é o Espírito do Senhor, ali é liberdade, liberdade de culto, liberdade de louvor, liberdade de adoração. É uma bênção estar reunidos em nome de Jesus. Ainda de pé, mais um pouquinho, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. E eu queria que você ficasse em pé, porque a leitura é extensa, e se você ficar sentado, você vai dormir. Eu quero te ajudar nessa noite a entender a história, a visualizar a história, e ver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Lucas capítulo 15, versículo 11, hoje estamos na terceira e última mensagem da série, Vencendo os Impossíveis. Né? A gente tem trabalhado esse mês sobre como vencemos os impossíveis, como Deus nos capacita, como Deus faz com que as muralhas, que os mares vermelhos se abram, que as coisas mudem, e é isso que nós vamos hoje enfocar nessa última mensagem desta noite. Quantos acharam? Diga amém. Quantos estão enxergando o texto bíblico na frente? Diga amém. Então vamos ler juntos, versículo 11 em diante, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: quero minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, e o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai, e ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-se nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O texto bíblico continua no versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas leis, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse-lhe o pai: meu filho, você está sempre comigo,
e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, revelação dos céus para nós. Pai, que esta parábola que o Senhor Jesus nos conta nessa noite, ela possa, Deus, falar ao nosso coração. Pai amado, tem impossíveis na nossa vida, Pai, que a gente pode, Deus amado, através dessa história, Pai amado, aprender aquilo que o Senhor quer para nós. E eu peço a Ti que nessa noite os corações estejam prontos a ouvir não a minha voz, mas a voz do Teu Santo Espírito. Pai amado, que cada vida que entrou neste lugar, Pai amado, ela possa agora esquecer, Pai amado, do homem que está aqui, mas Deus, que ela possa, Deus amado, ouvir, Deus amado, a Tua voz falando ao coração deles. Em o nome de Jesus oramos, amém? E a igreja diz? Amém. Pode sentar, irmãos. Jesus era um contador de histórias, né? Quem está um pouco na fé sabe disso. Jesus amava contar histórias, porque histórias nos ajudam a entender alguns conceitos. Histórias nos ajudam a compreender um pouquinho o que é o reino dos céus, o que é a vida cristã. E nessa história, recapitulando agora, sem ler o texto propriamente dito, Jesus estava falando sobre o reino dos céus. E Jesus estava falando que existia um pai que tinha 2 filhos. E um desses filhos chega para ele e fala assim: pai, quero minha parte na herança. Irmãos, dentro do contexto judaico, até hoje, você pedir a sua parte na herança antes do pai morrer, já não é um negócio estranho. Porque geralmente a herança, ela se divide quando? Depois que morre. Dentro desse contexto, Jesus estava falando assim: olha, havia um rapaz, um filho, que ele chegou para o pai e fala assim: pai, em outras palavras, eu desejaria que você tivesse morto, mas como você não está morto, eu quero a minha parte na herança, eu quero garantir o meu. Esse pai olha esse pedido de filho e fala assim: tá, filho, você quer? Vou te dar. O texto diz que, e a gente acabou de ler, que daqui um pouquinho, esse filho pega toda a herança dele, a fortuna que ele pegou do pai, e ele, ó, pica a mula. E o texto diz que ele vai fazer o quê? Alguém conhece isso? É o quê? Ah, irmão, vai dizer que vocês são tudo santo desse jeito. Marchinha de carnaval. Vamos nos alegrar, vamos beber todas e vamos aproveitar a vida. E o texto fala que ele pega toda a fortuna do pai dele e gasta com prostitutas, e ele gasta na farra, ele gasta com tudo que ele tinha vontade de fazer. Mas o texto também diz que chegou naquele momento e houve uma grande crise. E irmãos, quando se tem muito dinheiro, se tem muito o quê? Amigos. É ou não é? Tenha dinheiro, tenha um carro bom, tenha poder de aquisição, tu está cheio de amigos. Mas a hora que acaba o dinheiro, a hora que vem o perrengue, a hora que eu não tenho mais dinheiro, cadê os amigos? Ó, some todo mundo. E daí o texto diz que ele conseguiu, botaram ele para trabalhar com os porcos, e nem comida dos porcos ele conseguia mais, ninguém dava. Nesse momento da história, Jesus fala que ele caiu em si. E caindo em si, ele lembrou o que, irmãos? Quantos me ajudam? Lembrou do? Mas ele falou assim, ele lembrou de quem ele era. Ei, peraí. Eu desejei que meu pai estava morto, eu peguei a minha parte na herança, eu estou contra a vontade do meu pai, eu estou distante, mas ainda sou filho. Não sou mais digno de ser chamado filho. Só acho que está incomodando hoje. Vou puxar para cá. E a história segue, fala assim que ele planeja, eu vou chegar lá, eu vou me humilhar, eu falo, pai, não sou mais digno, eu sou um pecador, não sou nem digno, me dá, eu quero ser servo agora, eu quero trabalhar com os servos do Senhor, porque os servos estão comendo melhor do que eu. O texto diz assim, olha, o pai quando avistou o filho, fala assim, filho, vem. E ele chega com toda a desculpa, pai, eu pequei contra ti, o pai nem responde ele, não sei se você notou no texto.
O pai não olhou para ele e falou assim: pecador, me abandonou, vou botar você no xilindró agora. O que você faria com um filho assim? Fale a verdade. Pega a tua grana, some, dali 1 ano sem dar notícia, porque na época não tinha e-mail, não tinha celular, não sei se você percebe isso. Ou você acha que ele entrava FaceTime com o pai nessa época? Não! O pai, imagina que ficava esperando o filho. E um dia o filho aparece. A alegria desse pai toma conta, que ele não toma em consideração a falta do filho, e ele manda fazer o quê? Uma festa. Eu quero festejar porque o meu filho voltou, ele está comigo de volta, e vamos matar um novilho, e vamos fazer a festa, e a história está muito legal até aí. Mas de repente, tinha o filho mais velho. O filho mais velho desejava que o pai morresse, sim ou não? O texto não diz isso. O filho mais velho pegou alguma parte da herança adiantado, sim ou não? Ele deixou a fazenda do pai, sim ou não? Não. O filho chega. Pô, que festão é essa? E daí ele vem e vai falar com o servo. Nota que ele não vai falar com o pai. Ele vai falar com o servo. Alguém vem dar uma notícia para ele. E fala assim: ô José, vem aqui, vamos dar o nome do filho mais velho de José, né? Joseph, come over here. Você sabe, aquele teu irmão caçula irresponsável, você sabe, aquele sem vergonha, que pisou na bola e renegou a família, você sabe ele. Ele voltou. Olha, eu não quero dizer nada não, mas teu pai mandou matar um novilho, tá feliz da vida. O filho mais velho, diz o texto, que ele se enche de ira. Fica indignado. E o texto finaliza essa história com o pai indo para fora ter com o filho mais velho. E ele fala: filho, o que acontece? Esse seu filho, note que ele não fala o meu irmão, esse seu filho, quer dizer, ele já deserdou o irmão na hora ali, né? Fez farra, aproveitou a vida, torrou o dinheiro da família, só faltou botar no texto tudo que eu queria fazer e não fiz. E agora volta aí com a cara deslavada, e o senhor mata um novilho para ele? Que palhaçada é essa? Eu estou aqui como escravo, trabalhei todos esses anos, e o senhor nunca me deu nada. E o pai fecha, Jesus falando que o pai dá uma seguinte informação para ele: filho, tudo o que eu tenho é seu. Irmãos, que lição a gente tira de uma história como essa? De um texto e um tema que a gente está trabalhando, de vencermos os impossíveis. A primeira lição que eu quero deixar e compartilhar com vocês do impossível de Deus é do perdão diante a traição. Porque, irmãos, nessa história nós temos 3 personagens: o filho que vai embora, o filho que se rebela, o filho que vai longe, distante de Deus, o filho que dá uma banana para o pai, pega toda a sua parte. Nós temos o filho mais velho que fica na fazenda, trabalha, nunca desobedece, mas em vez de filho se sentia um escravo, porque não tinha relacionamento com seu pai. E nós temos o pai. E o pai, quando olha para o filho mais novo, quando ele volta o filho mais novo, o pai na hora, ele fala: filho, entra, filho, eu te perdoo. Em outras palavras, eu libero o perdão na tua vida hoje. O pai não guarda rancor. O pai não diz assim: agora eu vou dar o troco em você. O pai não olha para o filho: agora você vai trabalhar 10 anos para restituir tudo que você me levou. O pai foi traído 2 vezes, porque não só pelo filho mais novo que vai embora,
Ele tem a decepção do filho mais velho. O filho mais velho estava ali, ele estava ali fiel, ele estava ali trabalhando. Só que diante de uma situação inesperada, quando ele volta para a fazenda, ao invés de ele dizer, o que está acontecendo? Eu vou lá falar com quem? Com meu pai, porque ele é meu pai, eu ando com ele, eu sei quem é meu pai. Esse filho que estava lá trabalhando, irmãos, ele não era nada mais, nada menos do que um escravo, um filho se fazendo de escravo. Porque o texto diz que quando ele chega de volta, ele não dá ouvidos a quem? Ao pai. Ele recebe a notícia de quem? Do escravo. Pastor, como é que eu entendo tudo isso? Irmãos, nós temos que aprender com esse pai, que nós precisamos ser aqueles que perdoam como somos perdoados. Deus nos chamou dentro dessa parábola, não para ser o filho mais novo e nem ser o filho mais velho, mas sermos igual ao Pai, sermos parecidos com Ele, andar como Ele, sermos Cristo nessa terra. Como tem sido o teu coração em relação a perdão, pastor? Para mim é impossível perdoar. Me traiu, levou tudo que eu tinha, me defraudou, me humilhou. Aquele pai podia se sentir humilhado, você acha que não corria diante das vizinhanças, a situação que, tá vendo? O filho do seu João pediu a herança, e picou a mula. Esse pai, em termos, podia se sentir envergonhado por ter sido defraudado, por ter sido roubado, mas não. Ele olha o filho e ele libera perdão ali na hora, e fala, vamos fazer uma festa, irmãos. Eu quero te convocar, se você tem sentimentos no seu coração que parecem impossível liberar perdão, lembre de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, Deus encarnado, que antes de ser crucificado, antes de ser totalmente morto pelo meu pecado e pelo teu pecado, ele olha para aquelas pessoas que estavam, antes de rasgarem as suas vestes, antes de botar aquela coroa de espinho, em Lucas 23, 34, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, nós não temos o privilégio, eu e você não temos o privilégio de não liberar perdão. Sabia disso? Eu e você, em Cristo, somos capazes de ser livres, aleluia, de toda raiz de amargura, de toda angústia que nos abate. Eu tenho uma imagem, pode botar, Pedro, próxima imagem, do filho pródigo, esse filho se humilhando, e eu imagino que aquele pai pega e olha com toda compaixão para aquele filho. Quem você tem carregado nas costas? Quem você tem carregado sem liberar perdão? Quem você tem carregado sem dizer assim, olha, eu perdoo você, eu libero você? Somos comissionados, irmãos, para olhar hoje as Escrituras Sagradas e fazer como o Pai Nosso nos ensina. Jesus falou assim, olha, eu vou te ensinar como orar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, perdoa as nossas dívidas, assim como o que, irmão? Tem irmão que engasgou agora. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, como e não deixe cair em tentação, Deus amado, não deixa. Hã? Não é assim? Vamos suprimir o que não dá e vamos tomar posse do que dá, né? Não! Deus nos perdoa de todo o pecado. A cruz e o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para perdoar
todo o pecado de toda a humanidade, e por isso somos livres em Cristo Jesus, para olhar para o irmão, para olhar para a irmã, e falar assim: eu te perdoo, porque Cristo me perdoou. Irmão, não guarde rancor no seu coração em nome de Jesus. Você pode em Cristo perdoar todas as pessoas que talvez, porventura, você tenha guardado aí um rancor, uma raiz de amargura. Mas pastor, você não sabe a minha história. Você não sabe a minha história. Eu sei uma coisa, eu sei que existe um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e a gente viu a glória dele como a glória do Pai. Eu sei que existe um Deus que me amou antes sequer mesmo de eu saber que existia Jesus, e ele pagou alto preço para que eu hoje tivesse vida e vida em abundância. Aleluia. Segunda lição que a gente aprende dessa história: a consciência restaurada. A consciência restaurada, irmãos. Os dois filhos não sabiam quem eles eram. Já parou para pensar? Meu impossível, não consigo viver quem eu realmente sou. Quem você é? Para começar a história. Meu nome é Joaquim José Lucas de Oliveira Madeira Pinto. O Brasil é assim, né? Tem 6 nomes, né? O americano fica louco com isso, né? Quando já passaram a situação difícil com o nome aí, aqui nos Estados Unidos? Eu tenho 4 mais um D no meio, que dá uma confusão lascada. Na minha carteira eu já tive acho que uns 5 sobrenomes assim, diferentes, por causa desse negócio, né? Meu nome inteiro, André Gustavo de Loyola Siqueira. O último nome é Siqueira. Todo mundo conhece como André Loyola, que é o nome da minha mãe. Daí você vai na driver's license, o cara não sabe o que é Gustavo, o cara não sabe o que é Loyola, o cara não sabe o que é Siqueira. E se enfia o D no meio, ferrou. Quem és tu? Eu falei, eu sou eu. Mas 4 nomes, mais um D no meio, o D é junto com o Loyola ou é separado? Foi para aqui é mais simples, né? Primeiro e último nome, acabou. Mas quem você é? A nossa identidade diz muito como nós reagimos às nossas situações. Lembra que aquele filho pegou a herança, ele começou a torrar a herança. Chegou no momento que ele começou a viver uma vida muito difícil. E o texto diz, ele se lembrou, ele caiu em si de quem ele era. Logo depois, o filho mais velho, da mesma maneira, ele volta e ele fala para o pai: pai, eu trabalho aqui como um escravo. Um se sentia um filho sem pai, o outro filho se sentia um escravo. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Tem irmãos que se reúnem na igreja e uns dão uma de filho pródigo. Como é que é filho pródigo na igreja? Para você entender um pouquinho mais. Filho pródigo na igreja, sim, eu estou aqui no domingo, glória a Deus, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele repete 10 vezes, nada me faltará, e nada me faltará, e nada me faltará. Na segunda-feira, ele switch off Deus da vida dele, ele não abre a Bíblia, ele não tem um relacionamento com Deus, e ele vai viver a vida doidado. E eu não sei você, eu já tive essa infeliz experiência de cruzar com alguém. Você conhece o Sandro? Acho que não tem ninguém Sandro aqui, né? Sandro dá para usar, né? Não achar que é você, né? Conhece o Sandro? Eu falei, Sandro, isso aí, papo vai, papo vem. Ele vai lá na igreja. Sério? O Sandro vai na igreja? Mas não sei, ele manda umas mensagens no WhatsApp lá, meio, não parece gente de Deus, não. Nossa, mas de cada 10 palavras, 9 é xingamento e palavra de palavrão? O Sandro vai na igreja? Esse é o filho pródigo, irmão. Ele talvez até tenha entendido o evangelho, mas ele esqueceu quem ele é. Ele vive a vida doidado. E tem um outro que o filho que é escravo. O filho que é escravo é muito interessante. É aquele filho que ele aceitou Jesus. Ele conhece o evangelho. Só que ao invés do evangelho libertar ele, ele vive como escravo dentro da igreja. Como é que é viver como escravo dentro da igreja? Eu trabalho, eu faço, mas todo o trabalho de Deus é um peso para mim.
Todo mandamento de Deus, nossa, dá uma aflição, eu tenho que fazer, senão Deus vai me punir, eu tenho que andar sobre isso. Ai, ser crente é muito difícil. É difícil, irmão? Difícil é morrer na cruz, difícil é ressuscitar dos mortos, difícil é trazer salvação para a humanidade, difícil é amar sem ser amado, difícil é Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, se fazer carne e viver entre nós, aleluia. Uma certa altura, alguém perguntou para Jesus, ele está aí paralítico, Jesus olha para o pessoal e fala assim, o que é mais fácil? Salvar ou fazer o paralítico andar? Perdoar os pecados ou fazer o paralítico andar? Todo mundo pensando, fazer o paralítico andar, lógico. Daí Jesus, com toda a compaixão, fala, para que vocês creiam, que o Filho do Homem veio. Eu digo para você, paralítico, levanta-te e anda. Jesus estava tentando explicar, olha o seguinte, todo milagre que a gente vive nessa terra, todas as coisas que a gente vê visualmente, elas não se comparam ao perdão do pecado, à renovação, à vida eterna que nós temos em Cristo. Nós hoje somos templo do Espírito Santo, e nós precisamos lembrar disso todo dia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, sabe para quê? Não para a gente viver como filho mais novo, na promiscuidade, não para a gente andar no pecado e se lambuzar nele, muito pelo contrário, Deus nos libertou, agora somos livres das amarras do diabo, nós somos livres das cadeias que nos prendem, e hoje nós temos liberdade em Cristo, para poder ter uma vida plena nele, aleluia. Resistir ao diabo, e ele, você sabe quem é o diabo, irmão? Não viva como escravo dentro da igreja, irmão. Não viva como alguém que tem 10 quilos nas costas. Que peso ser cristão, que peso ser crente, que peso ir na igreja, que difícil orar, eu não aguento, mas eu tenho que, não tem, irmão. Viva a liberdade de Cristo. O pai olha para aquele filho que se fez como escravo e ainda tem compaixão dele. O pai vai lá fora e vai falar com o filho. Em nome de Jesus. Não seja alguém que não consegue se enxergar quem você é. Você é filho de Deus, aleluia. Olha para o pessoal que está lá e fala assim, você é filho de Deus. Filho? Quantos tem pais aqui? Levanta a mão. Ou nasceu da chocadeira, irmãos? Tem um pai e uma mãe, né? Primeiro da incubadora, pastor, né? E quantos são pais aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai. Você que é mau, você que é carne. Porque não acho que você é bonzão, você é ruim, tá? Deixa eu te informar. Eu sou ruim. Na carne eu sou ruim demais. No Espírito e em Cristo, meu irmão, sou perfeito. Mas você que é pai, quando o filho, ele pisa na bola, ele erra, você deixou de amar seu filho, sim ou não? Quando o filho vem e fala aquela besteira para você, você fala, a partir de hoje você não é meu filho. Você faz isso? Sério? E por que você acha que o Pai que estás nos céus, que deu a sua vida por amor de você, Ele deixará de te amar, ou Ele deixará de ter prazer na tua vida? Irmão, lembre quem você é, que o teu impossível hoje é esse, de conseguir se enxergar, em nome de Jesus. Gálatas, Paulo, que escreve a igreja de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, olha que trecho lindo das Escrituras Sagradas. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, qual que é a plenitude do tempo? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de
Para que recebêssemos a adoção de... A metade está tentando crer ainda, vamos lá. Para que recebêssemos a adoção de... Filhos. E porque vocês são... Vamos lá, gente tem que fazer junto isso para entrar na cabeça. E porque vocês são... Aleluia. Perdi aqui. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro de todas as coisas, aleluia. Somos filhos de Deus, adotados, o preço foi pago na cruz do Calvário. Hoje eu estou em Cristo. Hoje a minha identidade não é nessa terra. Minha certidão de nascimento ainda está lá, curitibano, né? Nascido em Curitiba. Mas agora, com a sua nova origem celestial, o novo nascimento, nós somos cidadãos dos céus. Hoje nós não simplesmente partimos dessa terra para o não além, para o não sei aonde vou. Hoje nós saímos desta terra e vamos para o nosso lar celestial, a pátria que nos está sendo preparada, junto a Deus Pai. Meu irmão, você precisa crer nisso. Sabe por quê? Porque quando se conversa com o nosso querido casal de pastores, Silvia e Fernando, hoje à tarde, aonde a filha, aos 35 anos, em estágio final de câncer, o médico olha para ela e fala assim, olha, não tem mais o que fazer, chama quem quiser chamar. Sabe o que sustenta uma pessoa numa hora dessa? A fé do Senhor Jesus, que aqui não é a nossa morada final. Jesus, quando subiu ao céu, falou, eis que vou preparar lugar. Irmãos, nós vivemos nessa terra para a eternidade. Teus dons e talentos nessa terra é para a eternidade. Não desperdice a sua vida com coisas que são passageiras. Invista a sua vida em coisas que são eternas. Aleluia. Não perca tempo. Não perca tempo da sua vida. Lembre-se quem você é. Você é filho de Deus. Alguém comprado, remido. O Espírito Santo habita em você. Jesus falou para Nicodemos, olhe, é impossível entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos olhou para ele e falou assim, como nascer de novo? Tem que entrar na barriga da mãe? Ele falou, não, tem que nascer do Espírito. Se confessares com a sua boca e creres no coração que Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele é o seu Senhor, o teu Salvador. Irmãos, o nosso livro é escrito no livro da vida. Irmãos, nós vivemos agora no Espírito e não na carne. Irmãos, nós agora recebemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas pastor, e as lutas? É difícil crer às vezes. Toma posse da palavra de Deus na tua vida em nome de Jesus. Consciência restaurada, você precisa sair dessa noite aqui, lembrando quem você é em Cristo. Quando eu olho para a irmã, para o irmão, ele não é mais o fulano de tal que não tem nada a ver comigo, ela é minha irmã em Cristo, ele é meu irmão em Cristo. Irmão, vamos morar juntos no céu, aleluia. Enquanto a gente não entende isso e não vive isso, nós vivemos em crise de identidade no nosso cristianismo. Nós vivemos duvidando da palavra de Deus, nós vivemos achando ponto de interrogação onde não tem, nós damos ouvido a Satanás quando nós precisamos fechar a boca de Satanás, nós precisamos tomar posse e dizer assim, meu Pai, o meu Pai é o Deus Todo-Poderoso, eu vivo no Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui nessa noite talvez esteja longe de Deus, longe do Pai, se achando o pior dos piores. Ou talvez tenha gente aqui nessa noite, que está aqui, mas ao invés de ter um relacionamento com o Pai, ele tem mais relacionamento com fulano, ciclano, beltrano, com essa filosofia, com aquele conceito, com as influências do mundo, com a investida de Satanás. E eu quero te chamar a atenção hoje, irmão. Volte para os colos do seu Pai. Volte para a presença de Deus. Volte até a consciência de que 24 horas, 7 dias a semana, o tempo todo, você continua sendo filho
de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Terceira pergunta e última que eu quero fazer para você. Somos discípulos de quem? Por quê, pastor? Porque eu não consigo ser discípulo de Jesus. Quantos acham que é fácil ser discípulo de Jesus? Aqui levanta a mão. Ó, pastor, fácil assim não é, né? Porque aquela história de bater numa face da outra não está muito bem explicado ainda. O irmão, quando corta eu no trânsito, sobe um comichão de baixo a cima, e a mão quer dar aquele sinal para o cara, tá! Vai com Deus! É o Espírito Santo fluindo no carro, é uma maravilha, né? É uma unção naquele trânsito assim, que vai glória a Deus, aleluia, filho de Davi, aleluia, né? Você é o filho de Abraão. Adianta nada, irmão. Quer dizer, adianta, né? Melhor falar filho de Abraão do que falar outra coisa. Mas se o coração não está amansado, se a tua resposta não é em espírito, Jesus falou assim, que aquilo que a gente faz com o pensamento, a gente já pecou contra Deus. Se você pensou mal do teu irmão, você já matou ele. Que nível de cristianismo é esse? Sabe qual é o nível, irmão? É um nível que a gente chega e fala, Senhor, sabe o que? Eu não consigo. By the way, no Velho Testamento, das 630 leis mosaicas, se você descumprisse uma daquelas, todas as outras já caíam por terra. Jesus vem desse nível que já era impossível para o homem, e ele bota um estándar muito mais alto. Ele fala assim, se no teu pensamento você desejar uma mulher, você já adulterou com ela. Se você pensar qualquer bobagemzinha, você já está em pecado. Pastor, como é que a gente faz esse negócio? Está difícil. E a gente fala do homem e uma mulher também, irmão. Não acho que é só o homem não que é sem vergonha, né? Que as mulheres hoje em dia, né, irmão? Está tudo ali tete a tete, né? Sim ou não? Não é comigo, pastor. Nunca pensei uma maldade de ninguém. Sou um santo, sou uma santa, né? O que Jesus estava falando é assim, olha, irmão, se não é pela graça, e se não é pelo meu sacrifício, você nunca vai ver Deus Pai. Mas porque eu paguei o preço pela tua vida, hoje você, pela fé, pode se achegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, eu te chamo de Pai. Sabe por quê? Porque Cristo pagou o preço pela minha vida, e em Cristo eu tenho acesso, eu sou reconciliado com Deus Pai. De quem você é discípulo? Escolha uma alternativa do filho perdido, do filho escravo, ou do pai? Essa escolha é minha, é tua, todo dia. Eu não quero ser o filho perdido, mas também eu não quero ser o filho mais velho, dentro da casa do pai, se sentindo um escravo. Eu quero ser como o pai. Eu quero seguir as palavras de Jesus. Eu quero que o Espírito Santo flua em mim, ao ponto de, mesmo quando me magoam, mesmo quando batem no meu pé, mesmo quando falam coisas más ao meu respeito, inverdades, eu digo assim, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, tem misericórdia dele e dela, porque ela está simplesmente fora de si. Jesus, eu quero ter compaixão. Irmão, não é fácil muitas vezes. Muitas vezes você está aqui e já apareceu 2 na tua cabeça, de pessoas, da qual o perdão precisa ser exercitado. Tem uns que apareceu 5. Tem outros 10. Se for você, não levanta a mão, por favor, só. Gálatas 1:13 fala assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o quê?
o perdão dos pecados. Perguntaram para Jesus: Jesus, quais são os 2 maiores mandamentos? Jesus falou assim: ame a Deus sobre todas as... Mateus 22:37. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, ame ao seu próximo. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe o grande segredo, irmãos? Sabe qual é o grande segredo da vida cristã? É seguir essas 2 orientações de Jesus. E note que quem perguntou para Jesus era fariseu, doutores da lei judaica, pessoas que entendiam completamente da lei, e Gesuate, a resposta de Jesus está na lei mosaica. Sabia disso? Jesus não inventou essa história. Jesus, ele pega 2 elementos daquilo que já tinha sido falado a Moisés, porque Deuteronômio 6:5 fala assim: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Por que você acha que os fariseus calaram a boca quando Jesus respondeu? Porque Jesus sabia o que estava falando. Foi ele mesmo que escreveu as leis para o povo de Judeu, para o povo de Israel, quando esses estavam prontos, o quê? A tomar posse da terra prometida. Ame o Senhor teu Deus. Jesus falou assim: olha, toda a lei, todo o conceito, ele se resume nisso. Ame ao Senhor teu Deus, bota ele em primeiro lugar na tua vida, na tua casa, na tua leitura, na tua conversa, no teu namoro, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu tratamento com os filhos. Seja discípulo de Cristo. E talvez você olhe essa figura: nossa, que Jesus feio, pastor. Quantos pensaram isso? Levanta a mão. Nem vi, pastor. A gente está acostumado assim, um Jesus que nem pastor André, assim, bonitão. Eu tinha barba, cabelos compridos antigamente, irmão. Um dia eu vou trazer essa foto para mostrar para vocês. Está meu irmão aqui mais novo, que não me deixa mentir. Aqui. Minha esposa também me conheceu nessa fase, se apaixonou pelos meus cachos, aquela barba bonita. Graças a Deus foi embora, né? Mas eu fiz papel de Jesus muitas vezes. É porque tinha olho azul, daí achavam que barba, cabelo e olho azul, pá, Jesus, né? Interessava se fazia bem ou não o papel, era Jesus. Mas a palavra diz que não havia beleza nenhuma em sua aparência. Jesus era judeu, nascido no Oriente Médio. Alguém sofrido, marceneiro, que a vida inteira aprendeu a profissão com seu pai. E começou o ministério aos 30 anos de idade, quando ele realmente fala assim: agora eu vou começar o ministério para aquilo que eu fui enviado. E em 3 anos de ministério, ele prega sobre o reino dos céus, sobre a salvação, sobre uma nova aliança, para que você hoje, em 2018, tivesse reunido em Orlando, simplesmente aqui, lavado, remido, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrupta. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Levíticos 19:18 fala: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quando Jesus fala que ele não veio desfazer a lei, mas ele veio cumpri-la, ele veio dar um novo padrão de lei para nós, a lei da graça. A lei que fala para você e para mim: olhe, creia em mim e será salvo tu e a tua casa. A mesma graça que foi derramada a Abraão, que foi justificado pela fé. Abraão não fez nada, irmãos. Ele somente o quê? Creu em Deus. E porque ele creu, ele foi justificado. 400 anos depois veio a lei mosaica. Deus começa o projeto da graça, da salvação, da redenção, com Abraão, escolhendo Abraão do nada para se tornar uma nação, para desenhar a genealogia de Jesus Cristo. O epicentro da história, irmãos, alguém falou ontem, eu acho, nos jovens, nós temos que ser cristocêntricos. É verdade, nós precisamos viver em Cristo, respirar Cristo, viver a vida nova de Cristo, aleluia. Quantos querem viver essa vida nova em Cristo? Levanta a sua mão.
Quem é Jesus? Paulo, na carta aos Colossenses, ele declara, e eu quero fechar com essa imagem de Jesus para você, porque vale a pena. Quero que você feche os teus olhos, eu quero só ler essa leitura. E eu quero que você escute essa declaração sobre a pessoa de Cristo Jesus. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, ouça e pense que Jesus Cristo foi descrito assim pelo apóstolo Paulo. Ele falou assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo derramamento do seu sangue na cruz. E o apóstolo segue com o texto, dizendo: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia! Desde que continuam alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém e amém. Quero que você levante do seu lugar. Mas ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Preste atenção nisso. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Viver santo, viver inculpável e viver livre de qualquer acusação, irmãos, requer crer que Cristo Jesus ressuscitou da morte e Ele é o meu Redentor. Requer eu caminhar como o apóstolo Paulo, falando assim, não esquecendo de quem eu sou, não esquecendo da obra, ser alicerçados e firmes aonde? Na fé. Se crerdes, verás a glória de Deus. Eu não sei qual é o teu impossível, irmão. Talvez o impossível dessa noite teu seja o perdão de alguém, como eu falei no começo. Talvez o teu impossível seja se enxergar como filho de Deus, filha de Deus. Mas pastor, eu sou tão errado. Ele sabe, irmãos, mas Ele conhece o teu coração. E Ele te torna filho ou filha, não pelo teu mérito, mas pelo mérito de Cristo, aleluia. E hoje, se você chegar diante de Deus Pai e falar, Senhor, eu errei, Pai, me perdoa, Jesus, eu não vou continuar nesse caminho, eu vou hoje mudar de atitude, eu te garanto, irmão, em Cristo você hoje já venceu este mal, este pecado, essa dificuldade que te aflige nessa noite. De quem você é discípulo? Essa é a última pergunta. De quem você é discípulo? Queria que você fechasse os teus olhos, a gente vai estar orando. Pode tocar aqui, Cris. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, irmãos.
Mas uma coisa eu sei, que aquilo que para você é impossível, para Deus nada é impossível. Talvez chegou aqui nesse lugar se sentindo o filho pródigo, o filho que está distante, que está cometendo um monte de coisa errada, o filho que, se você pensar no teu pai, você vai achar que vai ser massacrado, exonerado, maltratado por ele. Ou talvez seja o filho mais velho, que esteja dentro da igreja, está no caminho, mas está se sentindo mais um escravo do que filho. O escravo, ele não tem parte na propriedade, o escravo, ele não tem direito de escolha, o escravo, ele não tem o direito do filho. E talvez hoje você precisa fazer uma oração, falando assim: Senhor, quero pedir perdão, Pai, porque eu tenho andado como ou um filho distante, ou um filho que se acha escravo. Ou em última instância, você pode associar: é muito difícil seguir Jesus, eu não estou conseguindo, é muito pesado. Eu quero te dizer, troca o teu jugo que é pesado pelo dele que é leve. Seguir a Jesus é leve, irmão. Seguir Jesus precisa perseverança, sim, precisa diligência, sim, precisa ser cheio da palavra, sim, mas Jesus não nos chamou para ter uma vida opressora. Quem oprime a religião, Cristo liberta. Religiosidade oprime as pessoas, Jesus Cristo traz liberdade, aleluia. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, e nem se afaste da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Evangelho é boa nova, irmão. O Evangelho é dizer para você: olhe, existe esperança, existe vida em Cristo. O teu problema é grande, sim, mas saiba que aquele que está em você é maior do que está no mundo. Saiba que Jesus te ama do jeito que você é. Basta um coração quebrantado, basta um coração que fala: Pai, eu creio nesta palavra na minha vida nessa noite. Pai, eu sei que eu já fiz muita bobagem nessa vida. Talvez essa semana eu pisei na bola diante do Senhor, eu sei, mas eu quero pedir perdão ao Senhor, quero pedir perdão pela minha incredulidade, e Deus, hoje eu quero estar, Pai, em paz, sabendo que o Senhor é o Deus que me ama, me salva e me perdoa nessa noite. De olhos fechados, se você quer fazer essa oração, eu quero que você levante uma das suas mãos onde você está. Irmão, levanta a mão para quê, pastor? Porque às vezes a gente precisa, irmãos, vencer o nosso próprio eu, aquilo que nos segura, e levantar a mão e dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz essa noite. Pai, eu tenho vivido como escravo nessa vida de cristão, de crente, eu não sei, e Deus, eu não quero mais viver com esse peso. Pai, eu quero viver a liberdade do Senhor, a alegria do Senhor, quero viver a felicidade plena, eu quero viver o Senhor em mim. Oh Santo Espírito, Pai, mãos se levantam nessa noite, Pai, mãos se levantam, Pai amado, como sinal de que ouviram a Tua voz, e Pai, eu sei que o Senhor é que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Senhor que traz convencimento, que nós carecemos da Tua graça, do Teu perdão, Pai, nós carecemos, Pai, da Tua presença todos os dias. Pai, nós queremos, Senhor amado, que esse impossível caia por terra hoje. Pai, talvez seja, Deus amado, a falta da liberação de perdão. Deus amado, tem pessoas que têm vivido com outras pessoas no seu coração por anos, porque não conseguem perdoar. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa noite a perdoar ele, a perdoar ela, a falar: Senhor, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo meu irmão, eu perdoo meu tio, Pai, eu perdoo aquele homem que trabalhou comigo e me fez mal. Eu quero ser o pai dessa história, eu quero ser aquele, Pai amado,
que ore com compaixão, aquele, Pai amado, que perdoa como é perdoado. Pai, eu oro nessa noite, Jesus, por todas as mãos que se levantam, Pai. Pai, o teu poder, Pai amado, é tremendo, e eu peço a Ti, Jesus, que o teu poder, Pai amado, que a tua graça, Pai, ela possa nessa noite, Pai, envolver a cada um dos teus filhos, Pai, esses que levantam as mãos, Senhor, com uma atitude, Pai, de rendição, Pai. Pai, cantamos, eu me rendo, Deus, eu me rendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Pai querido, nessa noite, Pai, ao ouvir a tua palavra, eles pedem, Senhor, eu me rendo, Pai amado, de todo o meu conceito, eu me rendo da minha resistência, eu me rendo, Pai amado, Jesus, de manter, Pai amado, a falta de perdão. E nessa noite, Jesus, eu quero, Pai, entregar a Ti, Pai, todo o meu ser. Pai, eu quero entregar, Pai, e confessar o meu pecado. Pai, eu quero assumir, Pai, a minha identidade como filho de Deus, inculpável. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero que você cante essa canção. Pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer. Fale para Ele isso. Fale do fundo do teu coração, não fale só como palavras, mas fale do teu interior, falando, Senhor, eu me rendo a Ti, Jesus. Pai, eu entrego ao Senhor, Pai, todo o meu eu nessa noite, Pai. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Pai, nessa noite, Deus, eu quero consagrar a cada um aqui, Pai. Pai, eu peço a Ti que o Senhor restaure a autoimagem dos Teus filhos nessa noite. Pai, que eles possam hoje no Senhor, Pai, viver uma novidade de vida. Pai, que eles possam no Senhor, Deus, nessa noite, viver, Pai amado, a plenitude do Teu Evangelho. Pai, que eles possam, Pai, Deus, viver, Deus amado, a partir de hoje, como Pai dessa história. Aqueles que perdoam, aqueles que liberam perdão, aqueles que andam na graça e aqueles que andam na plenitude do Teu Evangelho. Que Cristo seja o centro da tua vida, que o Senhor Jesus seja a luz que te guia nessa noite, e Tu era todo sempre, e que a bênção do Pai possa estar sobre a tua vida. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus, amém. E quantos creem nessa palavra, diga amém. Amém. Eu sou filho de Deus, inculpável, em Cristo Jesus. Dá um forte aplauso a Ele em nome de Jesus.